Marlon nos trará as reflexões sobre o tema educação moral. Querido. Boa tarde. Hoje eu prometo que eu vou pegar um pouco mais leve. Pela risada eu já sabia, consigo medir se vocês acharam que peguei pesado ou não. Não. Então a ideia é que ontem nós fizemos algumas desconstruções, porque acreditamos que há muito o que refletir em termos da doutrina espírita, mas em especial em termos do movimento espírita. Porque nós temos um conteúdo extraordinário, mas uma prática que impede ou que atrapalha a vivência desse conteúdo extraordinário. E hoje o conceito central que nós queríamos trazer, dentro de todo esse olhar psicológico que veio se construindo de ontem, hoje de manhã e agora à tarde com o que o Gelson trouxe, o que eu acredito que a materialização destas reflexões no Centro Espírita é a discussão sobre educação moral. Então nós queremos trazer este elemento, educação moral, mostrar como isso está configurado nas obras de Allan Kardec, para que a gente possa entender aonde entram os aspectos psicológicos no Centro Espírita, porque se de repente nós nos apropriamos dos conceitos que Joana de Ângeles nos traz, se de repente nós estudamos filosofia, psicologia e tantas outras reflexões que hoje trouxemos, mas não mudarmos a postura no Centro Espírita, nós continuaremos atrapalhados e impedindo a vivência doutrinária. Porque nós podemos estudar psicologia para analisar a projeção que os outros fazem. E nós podemos estudar sobre complexos para dizer do complexo dos outros, isso não ter nada a ver com a minha vida. E nós podemos estudar todos os conceitos morais numa perspectiva altamente intelectualizada que não nos transforme para melhor. Então, nesse sentido, acreditamos que o conceito de educação moral que Allan Kardec construiu é o que nos dá algumas diretrizes de como materializar estes estudos que nós estamos falando, que são mais amplos do que hoje nós temos na Casa Espírita, e que nos dão subsídios, além disso, alguns elementos para que a gente consiga fazer isso acontecer nas nossas instituições. Passa 2 slides lá para mim, fazendo favor, e eu vou tentar me organizar por aqui. Allan Kardec, na Gênese, ele traz uma fala que para mim é muito interessante. O progresso intelectual, realizado até o presente nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Então ontem, olha que coisa triste, ontem nós estávamos falando de um desenvolvimento intelectual que nós ainda não conseguimos organizar bem dentro do Centro Espírita. De um desenvolvimento intelectual que, embora faça parte de toda a proposta kardeciana, ainda não faz parte do Centro Espírita, nesta dificuldade que nós temos de refletir, de pensar e de analisar. Eu tenho dado cursos de atendimento fraterno em vários estados do nosso país. E quando eu comecei a organizar o trabalho, eu acreditava que a parte mais difícil do atendimento fraterno era ajudar as pessoas a dissociar o que é o problema que o sujeito está descrevendo, que em geral é o meu marido, o meu filho, a sociedade, da questão moral dela, né? De qual é a sua questão, de como ele está implicado nesse problema. Porque em geral, quando as pessoas vêm nos falar de alguma coisa, a gente vai pensar em como ajudá-la a resolver este problema. E não é o foco do atendimento fraterno resolver o problema dos outros. Então eu acreditava que o mais difícil no curso de atendimento fraterno seria ajudar as pessoas a pensar que existe o problema dos outros e existe o como o sujeito vive
este problema, e esse é o foco do atendimento fraterno. Só que depois que então nós chegamos no tema do sujeito, como ele vive esse problema, o segundo passo é trazer os esclarecimentos doutrinários, que quer dizer o que a doutrina espírita pensa sobre esse tema. Porque o sujeito não veio ali para ouvir o que o Marlon acha sobre aquele tema. Não veio ali para uma opinião pessoal. Ele procura a doutrina espírita e procura as orientações dessa instituição. Então eu, como representante da doutrina espírita, deveria trazer o conteúdo doutrinário referente àquela questão. E aí, para meu desespero, a grande maioria das pessoas não tem noção efetiva dos conteúdos doutrinários. Nós temos noções gerais de vida após a morte. Tá, mas a partir do que você está falando que continua a vida? Ou dos filhos, ou das crianças que morrem, como que elas se encontram no plano espiritual? Ou do processo de luto? A partir do que você está me dizendo isso ou aquilo, do aborto? Ah, porque o aborto já tem vida, mas aonde na doutrina espírita que fala disso? E que faz referência a essa questão do aborto, que faz referência à questão do suicídio, que faz referência à questão das drogas, aonde na doutrina espírita? E o meu desespero, como eu disse para vocês, é a grande maioria dos trabalhadores espíritas não consegue se situar nas obras espíritas. Na nossa casa espírita, nós fizemos um contrato com os trabalhadores do atendimento fraterno que eles precisam ir para o atendimento fraterno com o livro dos Espíritos e com o Evangelho na mão. Porque se você não sabe aonde está ali no livro dos Espíritos ou no Evangelho o que você tem para falar para aquela pessoa, o nosso combinado é fica quieto, porque muito provavelmente você vai falar de uma noção geral, você vai falar de um achismo e corre o risco de você falar alguma coisa que não devia de falar. Então a gente tem um compromisso de, a partir da temática que emerge do atendimento, a gente abre ali o Evangelho, o livro dos Espíritos e diz, isso que você está nos trazendo, Allan Kardec se refere dessa forma, pensa assim, 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 e daí nós trazemos o esclarecimento doutrinário. Mas assim, 5 anos trabalhando como equipe, para hoje a gente ter alguns poucos trabalhadores que conseguem fazer isso, porque nós não temos este subsídio de dizer, Kardec fala disso aqui, aonde que Kardec fala de ingratidão dos filhos? Porque a gente vai falar de ingratidão de filhos quando chega alguém dizendo que o meu filho é um ingrato, e a gente vai dizer, não pensa assim não, porque Deus é mais, porque o que você passa agora, Deus vai te recompensar. Aonde que você está falando isso? Porque Kardec não fala isso. Kardec ainda tenta dar umas amarrações, dizendo, mas não justifica a gente tentar amar menos ou se doar menos quando as pessoas são ingratas e os espíritos dão uma raquetada violenta. Ele diz, não justifica, porque isso aí é o egoísta, é o interesseiro. Quem quer dar, dá e pronto, e se satisfaz de dar. Então se você não está se satisfazendo, é porque você não está dando, você é só um interesseiro. Está lá no livro dos Espíritos. Mas quando eu não sei disso e não tenho a menor noção de onde Kardec fala isso, eu fico falando do que eu acho. E aí, o que eu estou dizendo para vocês é que, quando se refere a Allan Kardec ao conhecimento, ao desenvolvimento intelectual, que ele já diz isso é o primeiro avanço, mas ainda é muito pouco, me dá um frio na barriga de pensar que aquilo que ele está dizendo, que ainda é muito pouco, a gente não atingiu em excelência. Vocês entendem o que eu estou falando? Nossa, o Marlon falou que ia pegar leve. Se começa desse jeito, vai terminar como? Mas vocês acham que é um absurdo o que eu estou falando? Vocês sabem aonde que ele fala de ingratidão? No livro dos Espíritos e no Evangelho, porque tem no livro dos Espíritos e tem no Evangelho. Mortes prematuras, aonde que Allan Kardec fala? A gente fica falando um monte de besteira. Aí chega lá no atendimento fraterno, e esses tempos nós discutimos um caso num outro estado, de um moço que chegou, uma senhora que chegou no atendimento fraterno, e ela disse, o meu neto morreu com 4 anos de idade, ela estava desconsolada, o marido era espírita e convidou para ir ao centro espírita fazer um atendimento fraterno para ver se ajudava, e aí o atendente fraterno diz, olha minha irmã, se o teu neto morreu com 4 anos de idade, é porque ele foi um suicida na encarnação passada, e aí ele veio para concluir a reencarnação. Ela que estava péssima, saiu dali agora pensando também em suicídio, porque a situação estava horrorosa. E o pior é que você tem lá em André Luiz o caso de Júlio, que com 4 anos de idade morre, que era um suicida de encarnação passada. Então veja que esse sujeito até tem um tanto do desenvolvimento intelectual. Ele até tentou trazer uma referência doutrinária para atendimento fraterno, mas de maneira incompetente.
E a doutrina espírita, que deveria ser para consolar, acaba atrapalhando mais esse entendimento do equilíbrio do sujeito. Então nós estamos falando do progresso intelectual e que ele é insuficiente, mas para nosso susto ou desespero, até esse tal desse progresso intelectual, ainda no movimento espírita, ele é incipiente. Triste, né? Quantos aqui leram todas as obras de André Luiz? Levanta a mão para eu dar uma olhada. De Manuel Flamengo de Miranda, Ivone Pereira, Joana de Ângeles. Que leu todas esses 4 autores. Emmanuel, né? Mas não precisa todas, assim, pelo menos mais 5 de Emmanuel, né? Mas vocês veem que coisa triste? Não é? Porque nós estamos falando dos principais autores que orientam, ou chamamos de obras subsidiárias, que orientam. Eu tenho até medo de perguntar para vocês quem é que leu todas as obras de Allan Kardec. Mas dá medo. Não comece a levantar o braço, porque vai dar uma tristeza louca aqui dentro de mim. Então o progresso intelectual, ele ainda é incipiente. E Allan Kardec está dizendo, este progresso intelectual, ele é insuficiente para a regeneração da humanidade. Ou seja, por mais que a gente se debruce em todas as obras de Kardec, por mais que a gente tenha lido e relido as obras de André Luiz, de Manuel Flamengo de Miranda, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, que tenha domínio de todos esses textos, ainda é insuficiente para a regeneração da humanidade. Porque nós precisamos descobrir outros caminhos. Nós podemos saber muito destes textos e cometer atrocidades nas nossas relações. Como muitas vezes nós usamos do desenvolvimento intelectual para menosprezar as pessoas, para diminuir nos sentindo melhores uns do que os outros. Acontece isso na casa de vocês? Eu espero que você esteja pensando sobre você e não sobre alguém. Então Allan Kardec, na Gênese, trouxe essa frase porque acho importante da gente pensar que a coisa é hard. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Ele está falando de uma coisa que vai ter que reverberar lá de dentro, de insatisfações profundas, de desgostos, de mal-estar, de reflexões que não são do mais ou menos, não é para dar uma remendadinha, não é para fazer uma coisinha mais ou menos. Nós estamos falando das entranhas do ser humano, que insatisfeito com estas instituições, que insatisfeitos com esta forma de funcionar, insatisfeito com essa sociedade hipócrita, aparente, materialistas, insatisfeitos com esta condição, começam a fazer diferente. Não é momento de remendo, não é momento de reorganizar as coisas, é momento de revisar em profundidade a nossa relação com a espiritualidade e aqui em especial poderíamos dizer a nossa relação com a doutrina espírita. Era para ter mudado, a frase que eu li era para ter mudado. Cadê o Daniel lá? Você tem que acompanhar meu pensamento aqui. Essa foi a que eu tinha lido para vocês e aí passa mais um então. E aí eu quero começar a trazer para vocês o que Allan Kardec fala de educação moral. O desenvolvimento intelectual é incapaz. E aí ele começa a trazer a noção de educação moral. Esse texto, ele está na Revista Espírita de fevereiro de 1864. Vejamos lá. Os novos horizontes que o Espiritismo, que abre o Espiritismo, fazem ver as coisas de modo bem diverso. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Conseguiu perceber a profundidade dessa colocação? Ele está dizendo que o Espiritismo, ele vai nos trazer luz sobre aquilo que ele chama de educação moral. Mas nós temos uma grande dificuldade de compreender o que seja a educação moral. Porque a nossa perspectiva de moralização das massas, ela ainda está atrelada à concepção de repressão. Quando nós vemos o nosso filho, que não quer compartilhar o brinquedo com o coleguinha, qual é o recurso que nós achamos que temos em termos de educação moral para lidar com essa criança? Dá o brinquedo para o seu coleguinha. Não vou dar, é meu. Se você não der, depois você vai chegar em casa e a gente vai ver só.
Ou se você não der, a gente não vai comprar o tal sorvete. Ou não sei o que, não sei o que. Aí ele dá o brinquedo. E aí nós educamos moralmente essa alma. Criança orgulhosa. Não admite que errou. Não quer voltar atrás. Aí o que a gente faz? Pressiona, bate, oprime. E aí ele se transforma numa criança humilde. Eu lembro sempre de um caso de uma mãe que falou: Marlon, o que eu faço com meu filho? Ele tinha feito lá uma situação lá, e ela colocou ele no cantinho do pensamento. E disse assim: você vai para o cantinho do pensamento pensar o que você fez. Aí ele lá no alto do troninho, do cantinho do pensamento, ele sentou e apontou o dedo para ela assim, 4 anos de idade. E disse assim: sentar no cantinho do pensamento você pode me obrigar, mas o que eu vou pensar você não pode. O que você faz com uma criança de 4 anos de idade que está dizendo que você não manda no que ela vai pensar? Né? Dá vontade de tacar a primeira coisa que tiver ali para ver se na ameaça você consegue constranger uma criança dessa. E vai conseguir? Não vai. Os nossos presídios têm auxiliado as pessoas a saírem de lá como cidadãos de bem? As nossas escolas têm ensinado o sujeito a se desenvolver como um cidadão no mundo? Então nós estamos falando de uma outra concepção de educação, que não é a concepção moralista que ainda predomina dentro de nós. Ontem à noite, eu falava para vocês, eu me percebo como um sujeito invejoso, por exemplo. Me percebo ciumento, me percebo arrogante. Tem algum arrogante aqui? Poucos. Tamo junto. Alguns arrogantes. Aí eu sou um sujeito arrogante. E faz o que sendo arrogante? Arrogante é bonito ou é feio no movimento espírita? É muito feio. Aí a gente tenta compensar com uma roupa bonita, tenta compensar com uma fala delicada, tenta compensar com um gesto nobre, uma flor, um negócio assim, para ver se dá uma amenizada. Começa a falar um pouco mais baixo. Meu irmão, minha irmã, porque olha, vê se parece arrogante. Meu irmão, não faça assim. Parece arrogante desse jeito? Não parece. Então agora a gente começa a investir no meu irmão, não faça assim. Meu irmão, veja bem, meu irmão para lá, meu irmão para cá. E eu acredito que isso tem a ver com educação moral. E a psicologia, quando surge, vem nos dizer, olha, no fim isso aí é tudo uma palhaçada, porque todos esses conteúdos que não são expressos, ou tudo aquilo que o sujeito não tem o desejo de ser, quando ele deseja esconder a sua arrogância, quando ele deseja esconder a sua inveja, quando ele deseja esconder a sua vaidade, tudo aquilo que ele não deseja ser, vai apenas para uma dimensão inconsciente, e continua atuando e influenciando no seu comportamento, mas sem que agora seja percebido por ele. E Jung chama então isso de sombra. Mas continuei a ser o sujeito invejoso, continuei a ser o sujeito arrogante, continuei sendo possessivo, mas agora, não sendo percebido pelo ego, eu tenho a sensação que eu já me transformei numa pessoa melhor. E isso não tem nada a ver com educação moral. Isso não tem nada a ver com a proposta de Allan Kardec de educação moral. Porque isso é uma conduta repressiva que ainda tem dominado no movimento espírita. E quando nós vemos um sujeito então agressivo, raivoso, nós dizemos, mas você não é espírita? E aí parece que isso me constrange. Porque eu quero me mostrar como um verdadeiro espírita. E aí então eu engulo a raiva, como eu dizia para vocês, ela implode no meu corpo. Mas dentro da persona de espírita, eu estou enquadrado. E isso que nós achamos que é a moralização do sujeito, na verdade nós chamaríamos de corrupção do sujeito. Ou de uma hipocrisia. Aonde estamos nós nos centros espíritas, falando dos problemas do mundo, e ninguém tem a menor noção de todos os dramas que nós passamos, das nossas dores, e nós também não temos noção dos dramas e das dores que as pessoas passam. E quando nos grupos de estudos, alguém começa a trazer alguma questão da sua vida, o coordenador de estudo se apavora, e não tem a menor noção do que faz, porque nós sabemos da dimensão intelectual,
Nós sabemos do que Allan Kardec fala de uma tentativa de educação moral pelos livros, de ficar falando dos conceitos, mas nós não conseguimos nos estudar a partir dos textos. E volta e meia alguém me pergunta, mas Marlon, como o coordenador de estudos deve proceder quando alguém começa a falar da sua vida? Eu digo, deve soltar fogos de felicidade, porque alguém naquele grupo está conseguindo relacionar os conteúdos que são falados com a sua própria experiência. Porque esse é o objetivo da doutrina espírita. E Allan Kardec já deixa isso muito claro, quando diz que o objetivo é o progresso moral. Então, quando alguém consegue falar, e nós lemos o texto da cólera em O Evangelho segundo o Espiritismo, e conseguimos pensar o quanto eu me encolerizo, aonde está o meu orgulho ferido nestes momentos que eu ajo com cólera, talvez nós estejamos falando de educação moral. Mas enquanto a gente fica falando da cólera do mundo, enquanto a gente fica ainda dando exemplo do sujeito lá no trânsito, que quebrou o para-brisa do outro por causa de uma situação, e não enxergo a minha cólera na relação com o meu marido, na relação com os meus filhos ou no meu trabalho, a doutrina espírita não está servindo para alcançar o seu objetivo. E eu brincava com minha mãe, que depois de lá a quarta, quinta vez que a gente estava fazendo o Evangelho no lar, chegava em determinados momentos do Evangelho que eu já sabia até o que ela ia comentar. Porque depois de 10 anos estudando Evangelho, eu já tinha decorado qual era o comentário que ela ia fazer daquele texto. E eu dizia, mamãe, a gente precisa olhar o texto para a gente. Como que está a tua vida em relação a esse texto? Não, eu sei, mas é que o teu pai, eu digo, mamãe, como que está a tua vida em relação a esse texto? Não, eu entendo isso, mas veja o que o teu pai me falou essa semana. Mamãe, vamos olhar para você. Tá bom, aí teve um dia que ela estava regozijante. Nós tínhamos lido um texto sobre vaidade, e ela me diz assim, Marlon, hoje eu vou falar de mim no Evangelho. Eu digo, glória a Deus. Ela conseguiu pegar o texto e agora ela vai pensar sobre ela e vai falar dela como uma pessoa vaidosa. Aí eu digo, então, pois bem, e o que você pensou disso? Eu já fui vaidosa um dia. Como assim já fui vaidosa? Não, hoje eu não sou mais. Mas quando eu era nova, então o único texto que ela tinha conseguido pensar para ela era para dizer que ela já não era mais vaidosa. E uma pessoa que começou essa encarnação vaidosa, vai conseguir terminar vaidosa? Vai conseguir terminar sem ser vaidosa? É óbvio que não. Ela pode terminar camuflando a sua vaidade. Porque se usar um anel muito extravagante, se usar um brinco extravagante, uma roupa extravagante, nitidamente é uma pessoa vaidosa. Mas daí agora a gente vem à frente e faz um slide perfeito, uma fala irretocável, e continua sendo uma pessoa vaidosa, exibicionista, usando da aparência para tentar camuflar as suas questões particulares, só que agora acreditando que como eu estou falando de espiritismo e não uso mais os brincos enormes e nem os anéis, eu não sou mais uma pessoa vaidosa. Estas concepções, elas são concepções que predominavam no pensamento da Igreja Católica, que Allan Kardec já tentou romper há muito tempo, quando nos trazia as ideias de pecado. E o pecado, ou os pecados capitais, seriam da onde nascem todos os outros problemas e eles precisavam ser eliminados. Então, se eu observo a ira, se eu observo a luxúria, se eu observo esses demais problemas na minha vida, eu preciso eliminá-los. E essa era a nossa concepção de educação moral. Mas depois que vem Allan Kardec, com todos os textos, de maneira tão clara, nós não podemos continuar no centro espírita funcionando do mesmo jeito. Nós não podemos continuar falando do mundo lá fora e achando que é possível, a golpes de machadada, nos transformarmos moralmente. Vejamos alguns textos mais para ver se isso vai clareando o objetivo que eu tenho. Na continuidade deste mesmo, Allan Kardec diz assim: um dia compreenderão que este ramo da educação, ou seja, a educação moral, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra que é a verdadeira ciência.
Talvez um dia também haverão de impor a toda mãe de família a obrigação de possuir estes conhecimentos, como impõe ao do advogado o de conhecer o direito. Então nós estamos ali vendo Kardec falar que a ciência que desenvolve o intelecto, a educação do intelecto, tem seus métodos, seus princípios e suas regras. Nós sabemos que para que as pessoas consigam guardar melhor aquilo que nós falamos, é preciso fazer determinadas pausas, é preciso mudar a inflexão de voz para que o cérebro não vá entrando naquela normose, é preciso trazer um recurso visual, é preciso favorecer que as pessoas anotem ou que escrevam e com isso elas vão guardar melhor. E tudo isso é o desenvolvimento do intelecto. Nós já sabemos de várias regras para o desenvolvimento intelectual. Ok. O convite de Allan Kardec é: e quais são as regras e os princípios para a educação moral? Porque não basta que eu saiba discursar a partir de 10 livros sobre o perdão para que eu consiga perdoar. Não basta eu discursar sobre indulgência para que eu me transforme numa pessoa indulgente. Existem outras regras, existem outros princípios da educação moral e que nós ainda não aprendemos e que precisamos começar a investigar. Porque se a doutrina espírita tem por objetivo o progresso moral, poderíamos dizer então que o objetivo do Centro Espírita é uma escola de educação moral. Sendo uma escola de educação moral, ela deveria se pautar em métodos da educação moral. Mas, infelizmente, as nossas casas espíritas ainda estão pautadas em métodos da educação intelectual. Vocês estão entendendo a construção que eu estou fazendo? Vejamos aqui à frente. Isso é na questão 685 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está falando sobre os desequilíbrios sociais em decorrência das pessoas que envelhecem, que precisam de ajuda dos mais novos. E aí ele diz assim: este elemento, o que vai proporcionar o equilíbrio econômico da sociedade, este elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Aqui nós traçamos 3 tipos de educação: a educação intelectual, a educação moral pelos livros e a educação moral como a arte de formar caracteres. Nós podemos trabalhar em nossas casas espíritas, nas palestras, nos grupos de estudos e nas demais atividades, apenas na perspectiva da educação intelectual. Preocupado com o conceito, com o desenvolvimento das ideias, com o delineamento do pensamento. Quando nós construímos estes conceitos na perspectiva moral, então nós teríamos uma educação moral pelos livros, mas que ainda é impositiva. Você não pode ser egoísta. Espírita não é orgulhoso. Você não pode ser invejoso. Que coisa feia. Você não pode ser ciumento. A pessoa vai embora se você for ciumento. Você não pode ser arrogante, porque os que forem rebaixados é que serão elevados, e os que forem elevados serão rebaixados. Estes discursos do tem que, estas ordens do de fora para dentro, são a educação moral pelos livros. A expectativa de que aconteça uma transformação moral no sujeito a partir de um texto, a partir de uma ordem ou a partir de uma imposição de fora para dentro. E isso é ineficaz para regenerar a humanidade, nas próprias palavras de Allan Kardec. Nós precisamos discutir uma outra forma de educação, que não é pela via expositiva, que não é pela via puramente intelectual, que não tem a ver com este caminho do de fora para dentro, porque ninguém se transforma moralmente por dizer você tem que. A única coisa que se transforma quando nós vivemos as obrigações do você tem que, segundo a psicologia, é a formação das personas,
das máscaras. Eu sou uma pessoa agitada ou ansiosa. Alguém aqui é agitado ou ansioso? Sou uma pessoa agitada ou ansiosa. E aí diz, nossa, mas como você é agitado? Aí a gente agora começa a se conter. E a cabeça fica agitada. A gente não consegue meditar. A gente não consegue parar. Não consegue ouvir o outro. Mas se conseguir manter uma linha bem bonitinha de uma pessoa calma por fora, mesmo que esteja em erupção por dentro e depois faça um AVC, está tudo bem. Porque como nós vivemos o cultivo da aparência, se você conseguir se manter bem em aparência, o resto vai estar tudo bem. Esse é o objetivo da doutrina espírita? Então, como que a gente auxilia o sujeito ansioso a lidar com a sua ansiedade? E como que a gente auxilia o sujeito depressivo a lidar com as suas dores? E como que nós vamos nos auxiliar em se percebendo ciumento, invejoso, raivoso, agressivo, intolerante, neste processo de transformação? Se nós já sabemos que essa transformação não se dá pela via puramente do intelecto ou dos livros. Vocês não estão achando que a gente vai terminar essa fala com vários itenzinhos dizendo assim que faz educação moral, né? Vocês estão nessa expectativa? De que aí eu vou passando um por um. O primeiro é isso aqui, o segundo isso aqui, o terceiro isso aqui. Porque Allan Kardec diz isso é uma ciência e que terá que ser desenvolvida. Nós não sabemos como ela acontece. Nós precisamos estudar. Nós precisamos quebrar a cabeça, nós precisamos estar insatisfeitos com a palestra pública no Centro Espírita, nós precisamos estar insatisfeitos com os nossos grupos de estudo, que são puramente intelectuais, nós precisamos estar insatisfeitos com as nossas relações de aparência, para começar a buscar outras formas de estar na instituição. Um destes pressupostos, Allan Kardec já estabelece quando ele fala das organizações espíritas, dizendo será sempre preferível 20 grupos de 10 pessoas a uma assembleia de 200. Esse eu queria que vocês guardassem. Será sempre preferível 20 grupos de 10 pessoas a uma assembleia de 200. Porque muito mais difícil será gerar a unidade e a sintonia destas pessoas de 200. Mas todo centro espírita tem palestra pública com a assembleia de 200. Aonde em Allan Kardec se fala da necessidade de palestra pública e assembleia de 200 pessoas? Não há fundamentação doutrinária para isso. Ah, mas as pessoas gostam da palestra. Será que elas gostam mesmo? Ou é o que a gente tem a oferecer? Será que elas não gostariam de um espaço de acolhimento, onde pudessem falar das suas dores, das suas questões, do que lhes trouxe ao centro espírita? São reflexões que nós vamos trazendo. São questões que nós precisamos pensar a partir do pressuposto da educação moral. Porque nós sabemos que esta perspectiva puramente expositiva, ela não atinge os objetivos da educação moral. E como eu dizia para vocês ontem, Allan Kardec já criticava este modelo expositivo, já criticava esta forma de educação há 180 anos atrás. Estes textos que eu estou trazendo para vocês, da Gênese, do Livro dos Espíritos, eles são escritos há 150, 160 anos atrás. E Allan Kardec já falou há 150 anos que nós teremos que desenvolver novos métodos. E quais foram os métodos que nós, enquanto espíritas, desenvolvemos? Não sabemos. Não fizemos. Então o que eu estou querendo convencê-los é de que a gente pode ter um aporte teórico fantástico. A gente pode pegar todos os livros de Joana de Ângeles e estudar há 20 anos na nossa casa espírita todos os livros de Joana de Ângeles, mas fazer os estudos de Joana de Ângeles como estudos puramente intelectuais. E aí eles não nos auxiliaram a alcançar o objetivo da doutrina espírita. Vocês estão entendendo o buraco onde a gente está se colocando? Talvez a questão não seja como nós estudamos, não seja o que nós estudamos, mas este como. Porque a gente pode fazer estudos das obras de Kardec de uma maneira moralista, impositiva, constrangedora, impondo às pessoas como elas têm que agir e o que elas têm que fazer. E daí não vai dar certo.
Mas daí nós pegamos os mesmos textos de Joana de Ângeles e se não fizermos uma mudança na postura e na forma de nos relacionarmos com este conteúdo doutrinário, a gente pega textos extraordinários de Joana de Ângeles e continua com um comportamento impositivo, camuflado e hipócrita. O grande desafio não é estudar isto ou aquilo. O grande desafio é se apropriar desta noção de educação moral, de que as pessoas não vão mudar por imposições, de que o intelecto, como dizia Allan Kardec, é incapaz de regenerar a humanidade, e de que nós precisamos de outros recursos para materializar todo o conhecimento que o Espiritismo já nos trouxe. A minha sensação é de que nós vivemos um momento onde grandes médiuns nos trouxeram conteúdos extraordinários. Chico Xavier já desencarnou, Raul Teixeira não tem psicografado mais, e Divaldo Pereira Franco já está na 50ª moratória, e que a gente não espera que ele permaneça por muito mais tempo entre nós, devido à sua idade, à debilidade física e tudo mais. E as pessoas começam a dizer, e quem vai surgir agora? Mas precisa surgir alguém? Precisa alguém escrever mais textos do que nós já temos? Precisa de alguém falar mais alguma novidade dentro da doutrina espírita? Ou será que precisa que agora a gente se aproprie de Allan Kardec, a gente resgate os seus métodos, a sua didática? Será que agora a gente não precisa levar mais a sério os conteúdos que André Luiz, Emmanuel, Manuel Flamengo de Miranda, Ivone Pereira, Joana de Ângeles nos proporcionaram? Porque se apropriar dessas coisas não se dá de uma hora para outra. Não se dá puramente lendo os livros. Nós estamos falando de um trabalho profundo, de cultivo da nossa alma, de desenvolvimento das virtudes, que não se dá pela via intelectual e muito menos de modo apressado, que não se dá pela via expositiva e que o PowerPoint é ineficaz. Não me venha mais com aula de PowerPoint, porque nós estamos falando de educação moral. Vocês conseguem entender isso? Teve uma casa espírita que eu estava visitando e aí eles estavam mostrando toda a instituição e eu disse, nossa, vocês parecem uma universidade. E aí o moço olhou assim e disse, mas esse foi o nosso objetivo, todo satisfeito. Eu digo, mas uma universidade nos métodos que Allan Kardec criticou há 180 anos atrás. Mas é que a gente vai trabalhando, a gente vai melhorando aos poucos, né? Porque vocês conseguiram construir uma universidade que era justamente o que Kardec criticava. Porque por esta via da aula, por esta via do PowerPoint, por esta via educacional puramente intelectual, nós estamos tornando o Espiritismo algo ineficaz. E a gente ainda acha bonito da aula, ainda acha bonito o PowerPoint, ainda acha bonito um monte de coisas que nós estamos fazendo e que quando lemos Kardec nós vemos que ele já criticava. Faz sentido isso que eu falo para vocês? Eu estou vendo que vocês estão meio tristes, né? Mas não tem outro caminho. Olha lá, vamos piorar um pouco mais então. A educação, convenientemente entendida, então ele está dizendo, não é aquela educação lá que a gente está falando. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Esta arte, olha que ele chama a educação de uma arte. A arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Allan Kardec está nos dizendo de uma outra forma de relação com as pessoas. É preciso tato, observação, experiência. Traduzindo isso para a nossa realidade nas casas espíritas, eu diria, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos ter vínculos. Nós precisamos saber das dores uns dos outros. Porque os nossos estudos, eles vão ser a busca por respostas às nossas questões. Como pode um coordenador de grupo de estudo trazer elementos para a educação moral, vamos colocar entre aspas, dos seus educandos,
se ele não os conhece? É aí que a palestra ela perde muito da sua eficiência ou da lógica que deveria, porque a palestra fala de um conteúdo dissociado da realidade das pessoas, onde cada um tem que se virar para se apropriar do jeito que der. E muitas vezes não tem espaço nem para as perguntas ou para as construções. O conhecimento ele não deve vir a priori, ele vem depois das minhas questões para ajudar a compreender-me, para ajudar a pensar a minha vida. Então, mais do que programas prontos de estudo, no nosso entendimento de educação moral, faria sentido que as pessoas pudessem se engajar em estudos na casa espírita conforme os temas que lhe trouxeram à casa espírita. Por exemplo, chego eu com questões do meu relacionamento conjugal. Então eu vou para grupos onde nós estudamos a doutrina espírita a partir das questões de relacionamento conjugal. E aí a gente vai poder estudar planejamento reencarnatório, a gente vai poder estudar provas e expiações, vai poder estudar perispírito, vai poder estudar todos os conceitos doutrinários na verticalidade, porque o mais importante é a minha vida, e os conceitos vêm para ajudar a compreender a minha vida e me transformar numa pessoa melhor. Muito diferente de eu ficar estudando um programa onde hoje é a lei de causa e efeito, hoje é não sei o que, e cada um se obriga a levar para a sua vida. E aquele que chega na casa espírita por conta de um luto, uma perda, uma dor, um drama qualquer, ele poderia ir para grupos onde se estuda a doutrina espírita a partir do luto, da dor e da perda. E aí nós vamos discutir sobre apego e desapego, nós vamos discutir sobre vida no mundo espiritual, nós vamos discutir sobre o pensamento, nós vamos discutir sobre inúmeros conceitos doutrinários a partir das minhas dores. E aí, para mim, começa a configurar uma educação moral, que não parte do conceito para a vida do sujeito, parte da vida do sujeito para o conceito, para que volte à sua vida e lhe transforme. Nós não temos que ser uma escola com currículo pronto, dado, exigido, porque a própria escola hoje já descobriu o fracasso desse método. E as escolas que avançam em metodologias hoje, estudam metodologias ativas, revêem posturas, há escolas onde os professores não têm mais mesa, onde as crianças não sentam enfileiradas, com muitos diferentes métodos, para que a gente consiga atingir outros objetivos. E o mais interessante é que destes métodos que hoje a gente começa a discutir, quando nós lemos Kardec, estava lá nas entrelinhas. Porque ele era um grande pedagogo, filósofo e psicólogo ao mesmo tempo. E se estes métodos hoje as escolas questionam e aos poucos estão se livrando, que sentido faz o centro espírita reproduzi-los? A gente pode fazer o que quiser no centro espírita, mas a gente continua dando aula. Quando as pessoas vivem as suas dores, os seus dramas, os seus sofrimentos, a grande maioria das pessoas procura a casa espírita porque quer estudar a doutrina ou porque tem uma dor? Porque tem uma dor. Uma das casas espíritas que nós estávamos ajudando a reformular o método de estudo deles, eles fizeram uma pesquisa. Quantas pessoas chegam à casa espírita dizendo, eu quero estudar o espiritismo? Vocês sabem quantos por cento era? 5%. Só que o método de estudo como eles tinham organizado, pautado no movimento puramente intelectual, atendia aqueles que chegam na casa espírita dizendo, eu quero estudar a doutrina espírita. Então foi um sarro na reunião, porque daí a coordenadora disse, então, nós estamos atendendo 5% das pessoas que chegam à casa espírita. E os outros 95%? Os outros 95% poderiam ser atendidos pela educação moral. Os outros 95% deveriam ser atendidos pelos métodos da educação moral, mas nós não gastamos tempo discutindo sobre isso. Nós não fomos estudar pedagogia, não fomos estudar hoje andragogia, não estudamos Paulo Freire, não estudamos Pestalozzi, não estudamos Hippolyte Rivaio, não estudamos nenhum desses autores e estamos fazendo o que no centro espírita? Não sei dizer. Além do tato, da experiência e da profunda observação, Allan Kardec traz uma outra colocação que para mim é fantástica e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso está no plano proposto para a melhoria da educação pública, que eu me referi ontem, que ele escreveu esse texto para fazendo uma crítica e uma proposta à educação na França
E olha o que ele diz. Essa educação que ele estava falando, de educação moral lá, ele diz assim: ela exige ainda um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral. Um conhecimento perfeito dos métodos, dos meios mais apropriados a desenvolver nas crianças, as faculdades morais, físicas e intelectuais, e um tato especial para aplicá-los. Estes meios, repito, devem ser estudados como se estudam os remédios da medicina. Porque não se espera que um médico prescreva um remédio sem saber o que ele está prescrevendo. Assim também não deveria se esperar que a gente no centro espírita falasse de questões morais sem ter conhecimento de psicologia moral, sem ter conhecimento do coração humano, dos dramas das pessoas. Mas quanto de nós, ou quanto nós temos investido no conhecimento de psicologia moral? Muito pouco, talvez quase nada. E aí vocês veem a excelência. Allan Kardec escreve esse texto há 180 anos atrás, onde nem era espírita, nos falando que precisávamos do conhecimento de psicologia moral para trabalhar com o sujeito, e depois de tantos anos vem Joana de Ângeles, costurando todo o olhar da doutrina espírita com conceitos psicológicos, nos ajudando a se compreender. Não são coisas extraordinárias se encontrando e nos trazendo instrumentos seguros de como olhar para a doutrina espírita? São. Nós precisamos agora nos debruçar sobre essas coisas. Não precisamos de mais conteúdo. Precisamos nos debruçar sobre tudo isso que já está aí. E para concluir, em termos das ideias de transformação moral, ou quando Allan Kardec fala, agora você se adiantou. Ou quando Kardec fala de psicologia moral, ele está dizendo de como funciona a psique, de como se dá o processo de transformação moral. Porque eu estava falando para vocês que a gente já sabe que a educação moral não se dá a golpe de machadadas, que a educação moral não se dá por imposição, e que ninguém se transforma uma pessoa melhor porque não deveria agir assim, porque alguém bateu, porque há um radar proibindo que a gente corra, senão a gente vai levar multa, ou porque senão a gente vai ser preso. Isso são métodos de coação que nos mantêm numa linha, mas não nos transformam moralmente. Até aqui vocês acompanharam. Então isso é suficiente para dar uma segurada na nossa barbárie. Eu queria fazer sexo com a pessoa, mas eu não vou tirar a roupa e pegar a pessoa à força, porque eu sei que se eu fizer isso nessa sociedade, eu vou ser preso. Então contém estes aspectos bárbaros que existem dentro de nós. O sujeito fala alguma coisa no trânsito e a gente teria vontade de ir lá e dar na cara daquela pessoa. Mas não pode dar na cara, porque senão a gente vai ter um problema. E aí a gente contém a nossa barbárie. Mas em termos de predomínio ou desenvolvimento moral, há que se fazer muito mais do que conter estes nossos impulsos. E aí Allan Kardec faz uma pergunta extraordinária no Livro dos Espíritos, que tem sido muito pouco estudada nos nossos meios e muito menos ainda refletida. Passa lá para mim só a pergunta. Bom, agora se perdeu, que vai estar com a pergunta e a resposta. Passa de volta. Aí, ó, já ficou a resposta, mas vocês já sabiam mesmo, não precisa do drama. Vejamos a pergunta de Kardec. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta? Um sábio da antiguidade vos disse, deve até estar na animação então, porque aí perdeu. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se nós levarmos a sério essa pergunta e essa resposta, nós enxergamos aqui o método de transformação moral da doutrina espírita. Quer que eu repita? Aqui está o método de transformação moral da doutrina espírita. Porque olha a pergunta, como se transforma moralmente? Não é em síntese essa a pergunta? Como que um sujeito se melhora e não é arrastado pelo mal? Eu me vejo invejoso, espíritos, eu me perceber invejoso, qual o meio prático mais eficaz que eu tenho de me melhorar essa inveja e de não ser arrastado pela inveja na minha vida? E o que eles diriam? Conhece a ti mesmo. E se eu sou arrogante, digo, espíritos,
eu me percebendo arrogante, qual é o método prático mais eficaz que eu tenho de melhorar essa minha arrogância e de não ser tomado pela minha arrogância no dia a dia? O que eles responderiam? Autodescobrimento. Mas nós não entendemos ainda o autodescobrimento como método de transformação moral. Porque depois que a gente estuda a pergunta, a maioria das pessoas faz a mesma pergunta. Tá bom, Marlon, mas e daí quando eu descubro que eu sou impaciente, como que eu vou lidar com a minha impaciência? Não é isso que a gente acaba pensando? Pense um exemplo teu, não vou pedir para vocês falarem, mas pensa uma situação tua que você não gosta, que você queria mudar, que você queria se melhorar e não repetir os mesmos comportamentos que você tem repetido até hoje. E aí agora você tem a chance de perguntar para os Espíritos, como que eu me livro disso? E o que os Espíritos vão responder? Autodescobrimento. Como que se transforma menos invejoso? Se descobrindo. Como que se transforma em menos orgulhoso? Se descobrindo. Como que se transforma em menos arrogante? Se descobrindo. Como que cura a depressão? Se descobrindo. Como que resolve o problema da ansiedade? Tomando ansiolítico. Não, se descobrindo também. Eu estou sentindo uma interrogação na cabeça de vocês. Porque a gente tem dificuldade de entender que o autodescobrimento é um método de transformação. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa lógica de transformação é ainda a golpes de machadada. Então nós temos olhado para o autodescobrimento como um mapeamento dos meus defeitos. Ah, eu já me conheço, eu sei que eu sou arrogante, eu sei que eu sou invejoso, eu sei que eu sou ciumento, eu sei que eu sou intolerante, eu sei que eu sou possessivo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo. Ok, eu sou tudo isso. Agora, como eu transformo isso? O que os Espíritos diriam? Se conhecendo. Eu queria agora poder abrir para vocês fazerem perguntas agora, neste momento. Porque não fica difícil da gente pensar que a inveja, alguém aqui pensou em inveja? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Vocês que são invejosos, só esses 6 aqui, o resto não é invejoso. A gente só tem admiração, né? A gente não inveja ninguém, a gente só admira. Mas pegando vocês 6 que são invejosos aqui, o que a gente faz para lidar com a inveja? Você olha lá o fulano com um carro maravilhoso, com uma mansão, com uma oratória, com um corpo maravilhoso, e aí o que você faz para ser menos invejoso? A gente tenta diminuir o outro, né? Porque a gente, bom, para ter um carrão desse, deve ter se endividado até a próxima encarnação, né? Claro, para ter um corpo desse é genética. Se eu tivesse uma genética dessa, vai ver quando chegar na minha idade se vai ter um corpo desse. E aí a gente tenta desfazer do outro. Tá, mas eu já não estou tentando desfazer do outro. Eu já reconheço que eu sou invejoso, dos bons mesmo, e que a questão é minha. Como que eu vou lidar com a minha inveja? Na hora que vem o desejo de dizer, meu Deus do céu, eu queria tanto ter um marido como aquele, queria tanto ter um emprego como esse, o que nós acreditamos que é capaz de resolver a nossa inveja? A repressão. E eu não falo, eu não expresso, eu não declaro. E depois de um tempo, eu fico com a sensação que eu já resolvi meu problema. Porque agora eu vejo o marido bonito, só levanta a sobrancelha. E evangelicamente olho para o meu amigo e digo, nossa, que marido bonito dele. Marlon, isso é inveja? Não. Teve um tempo que eu já fui invejoso. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Graças a Deus, eu já sou uma pessoa melhor. Vocês estão entendendo que isso é um golpe de machadada? Porque antes eu diria, meu Deus, eu quero um marido igual esse, o que fez para ter um marido desse? Aquela pessoa mais extrovertida e fala. Agora a gente não fala. E por não aparecer, porque é uma sociedade de aparência, a gente acredita que a gente mudou. Mudou? Não. Quando eu conseguir enxergar o que há por trás da minha inveja, quando eu conseguir enxergar a serviço do que
vem a inveja? Quais buracos ela vem para lidar? Como ela se organizou na minha vida? Então aí o sujeito começa a transformar. Mas a transformação não vem da proibição de ser invejoso. A transformação vem da tomada de consciência, porque a inveja não é uma instância autônoma que de repente me pega e agora eu me viro invejoso e eu tenho que me livrar da inveja. A inveja, ela é um sintoma, uma manifestação de um desencontro pessoal. Como ela é sintoma ou manifestação do desencontro pessoal, na medida que eu me conheço ou na medida que eu me encontro, a inveja não faz mais sentido. A depressão pela mesma via. As pessoas conseguem se tratar da depressão colocando um sorriso no rosto e se animando? Meu bem, veja as coisas que você tem prazer de fazer e começa a buscar as coisas que você tem prazer. Um sujeito depressivo tem ódio de você falando disso, porque a depressão é justamente uma doença da capacidade do prazer. Ele perde a capacidade de sentir prazer. Não venha dizer que eu tenho que ter prazer, porque a capacidade de ter prazer está doente. A depressão é consequência de um desencontro interno, de um desconhecimento do que está lá dentro. Então não há outro caminho para tratar essa depressão senão enxergar o que está lá dentro. E na medida que o sujeito conhece, assume e suporta o que está lá dentro, ele se transforma. Não há transformação de fora para dentro. E embora Allan Kardec tenha dito na Revista Espírita que precisará desenvolver o método de educação moral, no próprio Livro dos Espíritos ele já nos deu toda a direção. A educação moral, no nosso entendimento, ela não acontece de fora para dentro. Ela se dá pela via de dentro para fora, ou seja, pelo autodescobrimento. Então, nesse sentido, no nosso entendimento, todas as atividades da casa espírita, se elas têm por pressuposto fazer com que o espiritismo alcance o seu objetivo, que é o da transformação moral, e se o autodescobrimento é o método de transformação moral, então todas as atividades da casa espírita deveriam ter como prática o autodescobrimento. E o grupo mediúnico que eu faço parte deveria me conduzir ao autodescobrimento. O trabalho assistencial que eu me envolvo, de alguma maneira, deveria me conduzir ao autodescobrimento. Os trabalhos assistenciais ou educacionais deveriam me conduzir ao autodescobrimento. As palestras deveriam me levar ao autodescobrimento e os grupos de estudo da mesma maneira. Porque o autodescobrimento, nesta perspectiva, é o método de transformação moral. Não acreditamos, dentro da perspectiva da doutrina espírita, que haja educação moral de fora para dentro, porque isso seria o que Allan Kardec chama de educação moral pelos livros. O nosso método é o autodescobrimento. Então todas as nossas práticas no centro espírita deveriam ser um convite para o autodescobrimento. E na medida que nós conseguirmos auxiliar as pessoas a olharem para dentro, e nós olharmos para dentro de nós, nós nos transformamos por consequência. Não porque é feio ser assim, não porque tem que, não por uma obrigação, mas porque eu tomo consciência de quem eu sou. E na medida que eu tomo consciência de quem eu sou, eu preciso agora aprender a suportar quem eu sou. E aí o centro espírita seria um papel extraordinário. Porque na medida que chega alguém dizendo, gente, eu me desequilibrei hoje no trânsito, vindo para cá, estava ouvindo um mantra maravilhoso, uma música extraordinária, e de repente chegou um cara do meu lado para fazer uma brincadeirinha e bateu no meu vidro que eu me assustei, fiquei com uma raiva, se sentindo a pior pessoa do mundo. E ele diz, mas eu ainda sou assim explosivo, eu estou tentando entender o que acontece dentro de mim. E aí o outro vai dizer, eu também explodi essa semana. Sabe o que aconteceu comigo? Meu filho falou um negócio e quando eu vi eu já estava dando um tapa na boca dele. Eu sei que o ideal não é bater na criança, mas quando eu vi eu já estava dando um tapa. E aí o outro vai falar de uma outra situação, e aí nós vamos
ao texto da cólera, para ler o que Allan Kardec falou sobre a cólera. E lá nós vamos chegar no orgulho ferido, e cada um neste grupo vai começar a pensar o seu orgulho ferido. É verdade, eu dei o tapa na boca do meu filho porque eu não admiti que ele tivesse falado assim comigo. Eu me sinto de verdade superior ao meu filho e não escondo isso de ninguém. E eu também, agora que vocês estão dizendo, estou pensando que lá no meu trabalho, eu estava dizendo que ele era um audacioso. Por quê? Porque eu estou me colocando acima. E aí nós começamos um processo de tomada de consciência. O quanto eu me coloco acima dos outros, o quanto eu me acho melhor, o quanto eu não admito. E na medida que eu começo a perceber essas relações assimétricas, a minha energia agressiva vai encontrando um outro lugar dentro de mim. E aí eu me transformo. Não porque eu neguei a agressividade. Não porque eu quis ser uma pessoa boazinha ou me livrar de uma pessoa colérica, mas porque eu me conheço. E quanto mais eu for capaz de me conhecer, mais eu me transformo. A via é de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas, para concluir a nossa fala, eu queria trazer uma frase de Carl Gustav Jung, quando ele diz: não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Porque na medida em que nós começamos a fazer o caminho para dentro, nós começamos a encontrar um sujeito que não é idealizado. Nós começamos a descobrir um Marlon que está muito aquém do discurso, que está muito distante dos textos que ele lê, e eu preciso suportar-me pequeno, suportar-me limitado, suportar-me inferior àquilo que eu pensava. Eu preciso começar a reconhecer os meus desequilíbrios, os meus desatinos, os meus problemas. Eu preciso começar a me responsabilizar pela minha vida. Eu preciso me comprometer com uma transformação que é minha e de ninguém mais. E aí lembramos do Jung dizendo: não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. E eu trouxe essa frase porque talvez isso nos ajude a entender a resistência que nós ainda temos no movimento espírita de estudarmos o autodescobrimento. Não é porque é psicologismo, é porque na hora que começarmos a olhar para dentro, nós vamos nos encontrar com instâncias que não são agradáveis, com situações que são difíceis, constrangedoras, e aí a gente não consegue suportar. Mas se não formos capazes de adentrar estes mundos da sombra, nunca seremos capazes de ver a luz. Então deixamos este convite, de assumirmos o autodescobrimento como método mais eficaz, essa é a colocação dos espíritos, mais eficaz de nos transformar moralmente, de não sermos arrastados pelo mal. E na medida que formos nos conhecendo, sermos capazes de nos suportarmos. E na medida que eu olho para os monstros que tem dentro de mim e olho para os monstros que tem dentro do outro, mais do que avaliá-lo, mais do que condená-lo, mais do que criticá-lo, eu digo: meu Deus, estamos na mesma. E quando eu vi a prostituta, que antes eu dizia uma vagabunda de vida fácil, porque é fácil ganhar a vida fazendo sexo com os outros e usurpando o dinheiro da família e não sei o que, nesses discursos ridículos, eu descubro que existe também uma prostituta dentro de mim, que talvez só não tenha aparecido porque a minha mãe me ofereceu uma educação diferente da educação que aquela prostituta teve. E quando vejo o comportamento extravagante da prostituta, eu digo: estamos juntos. E quando olho para o delinquente, quando olho para as pessoas que cometem os grandes crimes, quando olho para o corrupto e descubro que a corrupção também está dentro de mim, eu penso: meu Deus do céu, que situação constrangedora, porque muito provável, se eu estivesse no mesmo lugar que este homem está, eu faria igual ou pior. E veja que coisa extraordinária, na medida então que eu sou capaz de reconhecer os monstros que existem dentro de mim, na medida que eu sou capaz de reconhecer as minhas inferioridades, a prostituta, o delinquente, o ladrão, o corrupto, o agressivo, o destrutivo, e que parece que isso vai ser o pior de tudo, por consequência, eu me torno amável, eu compreendo, eu tolero e respeito as pessoas. E o que seria a vivência do amor, se não a compreensão, a tolerância, a empatia, este vínculo que nós conseguimos traçar com os outros?
Então aqui fica o grande aparente paradoxo para quem não estuda a psicologia. Quanto mais o ser humano for capaz de adentrar dentro dele e invadir este mundo trevoso, mais próximo ele estará da sua própria divindade. Mas só para os corajosos. Que sejamos nós, meus amigos, estas criaturas comprometidas com um mundo melhor, capazes de estabelecer novos métodos, novos pensamentos, da vivência essencial da doutrina espírita, para que um dia, não muito distante, nós vejamos a paz instalada entre nós. Pela atenção de vocês, muito obrigado.